Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Mais um dia compartilhando o pão com vocês, a fim de incendiar a nossa fé. E o versículo de hoje, dois versículos para a nossa breve meditação, encontra-se no livro do profeta Zacarias. Quero ler com vocês o capítulo 4, versículo 1 e 2, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Então um anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios, com 7 pavios. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Esse é o profeta Zacarias, que foi responsável por animar a reconstrução ali do templo de Jerusalém. Ele era um dos profetas que traziam algumas mensagens de encorajamento e também para que o povo se voltasse a priorizar a Deus, justamente na reconstrução do templo. E ele tem essa mensagem durante o momento que ele está ali recebendo as profecias, e nesse momento nós percebemos como Deus age conosco. Hoje eu aprendo algumas coisas com referência a esse versículo, porque fala justamente da pessoa que ora, da pessoa que está buscando ter intimidade com Deus, da pessoa que está buscando. O profeta fala disso. O profeta, ele tem revelações divinas. O profeta, ele recebe de Deus instrução. E hoje, irmãos, por meio do Espírito Santo, eu e você, nós somos profetas de Deus, nós somos atalaias na nossa casa, nós somos aqueles que somos capazes, por meio do Espírito Santo, nos dando o entendimento, receber instruções do céu. Pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações daquilo que eu aprendo. A primeira é que fala que o anjo que falava com ele o despertou como se ele estivesse dormindo. O sono fala do sono da indolência, o sono do pecado. Então, é um despertar do céu, irmãos, que vem justamente para nós nos voltarmos às coisas do Senhor. É uma ação que vem do próprio Senhor Jesus. O anjo que falava aqui, ele não tem a tipificação do Senhor Jesus, embora alguns anjos, quando fala o anjo do Senhor, tipifique no Antigo Testamento, mas fala daquele que é o mensageiro. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos na igreja pastores, presbíteros, evangelistas, padres e todas as pessoas, e isso serve para nos despertar por meio da ação que vem com o Espírito Santo. O que Deus quer é justamente que nós venhamos a nos despertar. Para quê? Olha o que a palavra fala, que eu aprendi. Ele fala: o que você vê agora? E é justamente isso, irmão. Nós começamos a ter visão. E quem vê o futuro. E isso é a fé, irmão. A fé é a nossa visão sobre o futuro. Em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas não vemos. Não vemos como? Com os olhos carnais. Mas nós esperamos, sabemos que Deus prometeu e que já está lá no futuro nos aguardando. E para isso precisaremos caminhar. E olha o que o profeta Zacarias responde. Ele fala: responde, vejo um candelabro de ouro maciço. Irmãos, o profeta respondeu aquilo que ele viu, a visão dele. Na visão dele, ele viu um candelabro de ouro. E o ouro, ele representa justamente a pureza e a santidade, a presença de Deus. Na Arca da Aliança, nós vimos que ela era revestida no seu interior como no seu exterior. Ela era feita de madeira de acácia, mas revestida com o interior, que significa a presença de Deus. Então, quando nós temos o despertar, nós começamos a ver Deus em tudo. Nós começamos a ver o agir de Deus, irmãos. Nós começamos a perceber que Ele está agindo em nossa vida. Nós começamos a ver Deus, embora nós não possamos contemplar com os nossos olhos carnais, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, e por causa da sua santidade, da sua pureza, irmão, nós percebemos que Ele vai nos purificando, nos santificando e trabalhando em nós e em nossa realidade. Olha, outra coisa que acontece, ele fala, com uma vasilha de azeite em cima. Naquela época tinha apenas um profeta, era designado, ou alguns profetas que recebiam o Espírito Santo e davam as palavras. Hoje o Espírito Santo é dado àquele que tem como filho, que recebeu o Senhor Jesus.
Em João 1,12 vai dizer que todo aquele que nele crê é lhe dado o direito de ser chamado de filho. E todo filho é portador do Espírito Santo. E por si só o Espírito Santo, embora não possa o designar como profeta, ele pode profetizar. Ele tem esse poder. Mas o que está falando aqui? Fala de uma vasilha em cima, porque antigamente o Espírito ele andava com as pessoas, ele não andava dentro das pessoas. Nós não éramos o templo ainda de Deus no Antigo Testamento. E hoje nós já somos o templo, então nós começamos a perceber que há uma guerra interior, o Espírito Santo guerreando contra a nossa carne justamente para a purificação da presença de Deus. Nós percebemos que o Espírito Santo dirige os nossos passos até a terra da promessa e que as palavras se tornam mais vivas, irmãos. E como que ele faz isso? A palavra fala, com uma vasilha de azeite em cima e ao redor havia 7 lâmpadas e cada lâmpada com 7 tubos e 7 pavios. Por quê? Isso aqui, irmão, representa a revelação. Aquilo que nós temos o despertar por meio da palavra que nós sabemos que é verdade. Em Provérbios 29:18 fala que sem profecia o povo se corrompe, irmãos. E é isso o que Deus está despertando em nós, justamente uma comunhão com Ele por meio da oração, para que nós venhamos até a revelação e nos despertar para aquilo que nós devemos e para aquilo que nós nascemos para fazer, o nosso propósito. Eu quero terminar com Salmos 89:19, que fala: numa visão falaste um dia aos teus fiéis e disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, como profetas, como atalaia do Senhor, te pedindo que o Senhor nos desperte, Pai, do nosso sono, desperte, Senhor, para aquilo que nós precisamos fazer, para que venhamos, Senhor, cumprir o teu propósito e assim, ó Deus, como este homem que o Senhor escolheu nesse livro de Salmos, Senhor, passar pelo momento da exaltação, por um momento de glória com o Senhor, observando assim a tua presença em nosso ser, em nosso agir por meio do Espírito Santo, sabendo que o Senhor está agindo mesmo que nós não vejamos, Pai. Ajuda-nos com todas essas coisas, ajuda-nos a te perceber, Pai, porque quando nós percebemos que o Senhor está em nós, tudo fica bem. Eu quero repetir para o Senhor, Pai, eu quero repetir porque nós ficamos bem quando nós percebemos, então faça-nos perceber o Senhor em nós, Pai, é o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Ele está contigo, meu irmão. Ele está contigo, minha irmã. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.